prazer imenso estar aqui com os irmãos nessa conferência, nesses dias. É uma alegria poder compartilhar com vocês da palavra de Deus nessa hora. E isso traz certamente uma responsabilidade muito grande ao coração, estar aqui para podermos juntos pensar sobre a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso papel nela. O reverendo Roberto e o reverendo JR já disseram rapidamente, eu trabalho hoje como um plantador de igreja num bairro em São Paulo, na Barra Funda, e eu creio que eu preciso contar um pouquinho da história de como eu fui parar plantando uma igreja. Quando entrei para a Igreja Presbiteriana do Brasil, em 1987, eu vim de uma outra denominação. Meu primeiro trabalho como seminarista foi de plantar uma igreja. Não era essa a ideia. Começamos com um grupo familiar num bairro perto de onde eu morava. E lá naquele lugar nós nos reuníamos às quartas-feiras. Tinha 2 famílias presbiterianas no bairro. E um bairro diferente, com as casas não muradas. Aquelas 2 senhoras saíam na quarta-feira à tarde, convidando pessoas para irem ouvir a exposição da Bíblia à noite, na garagem de uma daquelas casas. E aconteceu um negócio interessante. Em um mês, nós precisamos contratar a garagem da vizinha para hospedar as crianças, porque o lugar encheu de pessoas, não cabia mais numa garagem só. Em um ano, nós precisamos alugar uma casa, porque não dava mais para usar 2 garagens. E aquele trabalho se desenvolveu rapidamente lá naquele bairro e depois tornou-se uma igreja. O conselho olhou e falou: o rapaz é seminarista e ele deve ser milagroso. Pegaram e me colocaram numa congregação da igreja, que já era congregação há 15 anos, e não andava. E eu fui para aquela congregação, comecei a fazer o mesmo trabalho que eu fazia no outro lugar, e eles descobriram que eu não era milagroso, que eu não tinha milagre nenhum para fazer. Aquela igreja lá demorou muitos anos ainda para ser organizada. Foram situações, condições e uma série de outras coisas que Deus colocou junto num lugar e não colocou no outro. E um se desenvolveu e o outro não se desenvolveu. Essa foi a minha primeira experiência em plantação de igreja, ainda no seminário. Os anos passaram, Deus me chamou para uma obra acadêmica, fui estudar, voltei, nunca deixei o púlpito da igreja. Não vejo que nenhum pastor que seja acadêmico possa deixar o púlpito da igreja. Ele vai perder o contato com aquilo que o povo de Deus é, ele vai ensinar bobagem, não tenho a menor dúvida disso. E depois de muitos anos, já agora com 25 anos de pastorado, um pouquinho menos de 25 anos de pastorado e academia, eu e minha esposa resolvemos comprar um apartamento. É o sonho de um pastor, né? Ter um lugar para se aposentar e morrer, pelo menos dizer assim: eu tenho onde morrer. E fomos a um bairro de São Paulo. Você não compra um apartamento, você compra uma dívida, não é? Adquirimos uma dívida lá de 30 anos. Dia 11 de outubro, nós vamos dar um festão, porque vamos pagar a última prestação. 11 de outubro de 2041, está chegando. Vocês são convidados. Reservei o salão de festa, né? E quando nós compramos lá, estava na planta, construindo aquela coisa toda, e a construtora não entregou o imóvel. E aí você fica naquela agonia: como é que eu vou recuperar o quase nada que eu tinha? Você vende o carro, você faz todas aquelas coisas necessárias para conseguir pagar aquela entrada e etc. E eu não conseguia contatar as outras pessoas que compraram
o imóvel, para saber se a gente podia junto tentar brigar com a construtora, ver quando ia ficar pronto, alguma coisa. Eu tive uma ideia, eu montei um blog com o nome do condomínio. E o que aconteceu? As pessoas todas desesperadas, igual eu, procurando informação, iam na internet, digitavam o nome do condomínio, paravam no blog, nós montamos uma lista de discussão dos proprietários dos apartamentos, virou uma lista com 300 e tantas pessoas, e eu moderava aquela lista. E vá ter paciência, irmãos, porque tinha gente de toda raiz, de todo tipo, de todo jeito que você imaginar ali naquele grupo, e eu tinha que exercer muita paciência, muita paciência. Finalmente conseguimos nos mobilizar, estava chegando a hora de entregar o apartamento, alguém no grupo convida 5 casais para se reunirem numa pizzaria. Vamos nos conhecer porque a gente vai morar junto aí, e a gente vai precisar trabalhar para melhorar, para fazer esse condomínio funcionar, etc. e tal. E eu estava nesse grupo, sábado à noite, 5 casais se reúnem na pizzaria. Encomendamos a pizza, começamos a nos apresentar. Você faz o quê? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro. E você? Você era eu. Eu disse, olha, eu sou professor lá no Mackenzie e sou pastor presbiteriano. Eles olharam com uma estranheza. O quê? Explica isso. Nenhum sabia o que era presbiteriano. Nunca tinha ouvido falar de uma igreja presbiteriana. Expliquei um ramo do protestantismo evangélico. Igual aquele lá do templo? Não, não é igual aquele, é outra coisa diferente. E no processo de explicar as coisas do que era a igreja, uma das pessoas, uma das senhoras na mesa, por sinal, nós éramos 5 casais, os 4 outros casais que estavam conosco à mesa, um era casado, os outros 3 não eram casados, já moravam juntos, estavam comprando apartamento para morar junto, quer dizer, o conceito do casamento não existia praticamente ali. Uma daquelas pessoas, uma senhora vira para mim assim e fala, Mauro, eu posso um dia ir na sua igreja? Na minha geração a gente falava assim, caiu a ficha. Na geração hoje entrou o crédito. Seja como for. Eu vi ali na minha frente gente sedenta do evangelho, que não tinha noção do que era uma igreja cristã evangélica, que não conhecia a graça, que não conhecia nada. Segundo, eu vi ali um pastor com mais de 20 anos de ministério, que não lembrava a última vez que tinha sentado numa mesa com ímpios. No outro dia, domingo, 10 horas da manhã, o projeto da Igreja Presbiteriana da Barra Funda estava pronto na minha cabeça. Prontinho. Ia morar naquele bairro, precisava ter uma igreja naquele bairro, para aquela mulher ir. Ela perguntou, ela pediu, posso um dia ir na sua igreja? E dali nasceu o projeto da Igreja da Barra Funda, que foi levado às autoridades superiores, primeiro a minha esposa, sabedoria, aos meus filhos, ao meu pastor-chefe, ao conselho da igreja, aos presbíteros. 3 meses depois nós fizemos a primeira reunião, no 13º andar, na sala do tal apartamento, onde até hoje eu moro, e até hoje eu pago. E a partir dali eu comecei a estudar sobre plantar igrejas. Eu nunca tinha estudado sobre plantar igrejas, mas eu precisei estudar. Tinha passado pelo seminário, estou numa escola, dirigindo uma escola onde se fala sobre o tema, mas não estava no meu radar. E eu descobri algumas coisas na Escritura, estudando, que nessa manhã eu queria compartilhar com vocês sobre esse processo. E eu queria ler em Atos capítulo 1,
os 11 primeiros versículos sobre a identidade da igreja de Jesus Cristo, sobre a maneira como ele nos ensina a respeito de como a sua igreja deve ser conduzida, o que ela deve ser para ser igreja de Cristo de fato. O texto da Escritura diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Pai bendito, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. O livro de Atos, queridos, chamado Atos dos Apóstolos, já é por muitos conhecido e tido, na verdade, como os atos do Espírito Santo, por meio dos apóstolos. Por meio dos apóstolos. Quem age principalmente, não só no livro de Atos, mas em toda a história do povo de Deus, sempre é o Espírito Santo de Deus. Eu gosto de ler no Antigo Testamento, especialmente o livro de Esdras, e ver como todo o movimento de volta do cativeiro da Babilônia foi guiado, liderado pelo Espírito Santo de Deus. É Deus quem levantava os líderes, é Deus quem movia o coração do rei, é Deus que fazia todas aquelas coisas acontecerem, e obviamente isso era feito por meio do seu Espírito Santo agindo, atuando. Mas isso não vale só para o livro de Esdras, isso não vale para qualquer... isso não exclui qualquer período da história da igreja do Senhor, em qualquer tempo, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, é o Espírito de Deus guiando o seu povo. E no livro de Atos, nós vemos aquilo que classicamente chamamos de o começo da igreja neotestamentária. Um primeiro detalhe importante: a igreja não começa no livro de Atos. A igreja começa no livro de Gênesis. A igreja começa no Antigo Testamento, representada pelos nossos primeiros pais, que eu acredito converteram-se e receberam a graça do Senhor Jesus a partir de Gênesis 3, e depois outros que foram se convertendo, e essa igreja, ela ao longo de todo o tempo, ao longo de toda a história, ela se desenvolve de acordo com a vontade de Deus. O que nós lemos no livro de Atos, poderíamos, quem sabe, chamar de o início da igreja neotestamentária. Ok, tudo bem, acho que é uma terminologia justa e boa. E nesse capítulo 1 do livro de Atos, nós vemos então, o nosso Senhor Jesus
dando instruções a respeito do desenvolvimento dessa igreja. Então eu gosto de pensar que, na verdade, nós estamos vendo aqui a igreja de Jesus continuando e não meramente nascendo. Ela está continuando a partir de um ponto na história da redenção, na qual Deus dá continuidade ao seu imenso projeto de constituir para si um povo, uma raça eleita, uma nação santa, que começou lá no Antigo Testamento. Alguns pontos que nós precisamos ter em mente ao desenvolver esses conceitos. A primeira coisa é que essa igreja é de Cristo, sempre foi de Cristo e sempre será de Cristo. Ela nunca vai ser arrebatada, nunca vai ser tomada, nunca vai ser levada das mãos de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo, ela sempre permanece dele. E eu gosto muito de ler a força da expressão que o próprio Senhor Jesus dá quando fala em Mateus capítulo 16. Ele diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é dele. A igreja não é do Mauro, não é de vocês, não é do presidente do Supremo Conselho, não é de ninguém, é de Cristo. Nós somos membros de um corpo, e à medida em que nós aprendemos a viver como membros desse corpo, é que nós fazemos cumprir a vontade do nosso Senhor. Segunda coisa que é pressuposto do qual estou partindo, é que quem edifica a igreja é Cristo. Ele diz lá em Mateus 16, sobre essa pedra edificarei, é Ele quem edifica. Esse edifício, ele é formado em cima da autoridade de Cristo, não de outro. E em quarto lugar, Ele dá a essa igreja o poder para arrebentar as portas do inferno e trazer de dentro do inferno os seus eleitos para fazerem parte da sua igreja. De novo estou me referindo a Mateus 16, quando ele diz: as portas do inferno não vão ter resistência, não vão prevalecer contra a igreja, porque a igreja vai chegar aonde esse Senhor Jesus Cristo quer que ela chegue. E quando o Teófilo recebe essa carta, então agora esse livro de Lucas, ele recebe como uma instrução a respeito, uma pesquisa mostrando como essa igreja de Cristo se torna verdadeiramente universal. Verdadeiramente universal. Infelizmente, tem muita coisa que pertence a nós, à Escritura, e que nos é roubada, né? Eu vi igreja já mudando o credo apostólico, para não dizer que nós somos a igreja universal, né? Mas nós somos a igreja verdadeiramente universal de Cristo. Ora, Lucas escreve, diz: da mesma maneira como eu escrevi o primeiro livro, que foi o Evangelho de Lucas, que narrou do nascimento até a ascensão do Senhor Jesus Cristo, ele diz que agora vai falar a respeito de como essa igreja aconteceu. No Evangelho de Lucas nós lemos: aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. É a mesma ideia, o mesmo conceito que nós acabamos de ler aqui no livro de Atos. Ele estava subindo para o céu, então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. E a gente então vê que durante vários dias o Senhor Jesus permanece com eles e os abençoa. O que Jesus faz nesses 40 dias? Ele lhes instrui, ele lhes dá orientações e ele lhes dá garantias. Primeiro, o Senhor Jesus havia realizado vários milagres que agora os apóstolos também vão fazer, e esses milagres deveriam fortalecê-los na fé. Eles tinham as parábolas para clarificar a verdade. Eles tinham o ensino de Cristo para que eles pudessem formular a teologia. E o Senhor Jesus lhes revelou essa verdade para que eles pudessem dar continuidade àquele serviço, mostrando como a fé deixou de ser encaminhada apenas por meio do povo judeu, para agora ser encaminhada para toda raça, toda língua, todo povo, toda nação. Aquele antegozo que nós temos daquela adoração no final,
na consumação dos séculos, quando nós vamos ver isso, de toda a história, todos adorando ao Senhor Jesus dessa maneira. Ora, em Atos 10, nós vemos Pedro reconhecendo essa verdade universal. Naquele episódio ele diz assim: eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Então a igreja em Atos, ela deixa de ser uma igreja nacional para ser uma igreja universal. Essa é a primeira coisa. Lá na congregação onde estamos, na igreja da Barra Funda, nós recebemos um casal, especialmente a esposa, ela é italiana, com a filhinha italiana. E nós temos uma senhora de origem inglesa. E de repente, num bairro de São Paulo, num lugar onde vivem geralmente só brasileiros, essa igreja começa a se mostrar uma igreja que ajunta gente de línguas diferentes, de nações diferentes, de raças diferentes, e elas se reúnem ali de uma maneira sobrenatural. E esse é um ponto que eu não vou cansar de falar nessa manhã. A igreja de Cristo, ainda que a gente fale de identidade, ainda que a gente fale de DNA, nós não podemos nos esquecer que a igreja de Cristo é um corpo sobrenatural. E ela é movida por esse poder de Deus que age e que arrebenta as portas do inferno e que traz gente para adorar a Deus. A Igreja Universal do Senhor Jesus Cristo se manifestando em vários lugares do mundo. Eu, aqui em Recife, eu só conhecia a primeira igreja. E de repente, chego aqui e vejo uma igreja dessa proporção, desse tamanho. E hoje, conversando com um irmão no carro que foi missionário, que é missionário no Brasil há muitos anos, falando da plantação de igreja no sul, no nordeste, em diferentes lugares. Como a igreja de Deus tem tantas maravilhas, tantas coisas sobrenaturais que a movem, que fazem pessoas sair do seu lugar, que fazem pessoas se mover para mostrar essa universalidade do povo de Deus diante dos olhos do mundo e mostrá-la diante dos principados e potestades, mas sobretudo reunir um povo que ama e que adora ao Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então como é que essa igreja vai operar e quais são os princípios então que nós precisamos ver aqui nesse texto que nos falam a respeito da igreja? A primeira delas é que a igreja verdadeira de Cristo é uma igreja que continua uma obra que já foi começada. Na verdade, a obra de Cristo em si, que foi a obra do seu ministério de nos justificar, essa é uma obra que foi completada. Observe o que o texto diz. Lucas diz: Teófilo, eu escrevi esse livro relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. E o que é que Jesus veio fazer e ensinar? Ora, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então é óbvio que aquilo que Jesus veio fazer e que Ele deu condições para que esse perdido fosse encontrado e fosse salvo, agora a igreja precisa continuar a fazer aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar, e não só isso, que Jesus Cristo nos deu a condição para que essas coisas pudessem se realizar. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, nós vemos essas palavras tão claras, quando ele clamou em alta voz e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E depois disso falou essas coisas e ele morreu. Ele completa uma obra. Em João capítulo 19 nós lemos: está consumado, está terminado, aquilo que eu vim fazer eu fiz. E ele inclina a cabeça, rende o seu espírito e depois ele ressuscita. Jesus completou essa obra. Jesus finalizou essa obra.
Eu não tenho mais que fazer aquela obra específica que só Jesus podia fazer, mas agora, como igreja que somos, cabe-nos levar a mensagem que nos foi dada dessa obra que Cristo começou a fazer. Ora, e o que o Senhor Jesus nos ordena em Mateus 28, grande comissão? Vão e façam discípulos. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, o Senhor Jesus termina uma obra e Ele nos deixa uma tarefa. Irmãos, existe muito trabalho a ser feito aqui e em tantos lugares, que é o trabalho de pregar, discipular e ensinar. E às vezes, eu percebo que nós começamos a gostar das coisas que não são a essência do nosso chamado. Nós começamos a ter uma apreciação pelos nossos confortos, pelos nossos debates, pelos nossos embates. Nós podemos inclusive fazer da nossa própria teologia um jogo de xadrez, é muito interessante, e esquecer da essência daquelas coisas para as quais nós fomos chamados. Fazer essas coisas sempre com a presença do Senhor e discipular. O problema é que às vezes a gente para em algum pedaço. Às vezes a gente evangeliza, mas não ensina. Às vezes a gente quer ensinar sem discipular. E às vezes a gente quer fazer todas essas coisas sem a presença de Cristo. Não pode ser assim, irmãos. Se nós vemos uma coisa que contribui para que a igreja nos dias de hoje seja uma igreja aguada, sem poder, sem capacidade, sem relevância, é que nós temos gente que é absolutamente ignorante da verdade bíblica. Nós vivemos no tempo de ignorância a respeito da verdade de Deus. Mas existe o segundo ponto. Existem aqueles que conhecem a verdade bíblica, mas não vivem por ela. São duas coisas que nós vemos que não aconteceu naquela igreja que nós chamamos de a igreja do começo. Alguns chamam de igreja primitiva. Eles entenderam o que Jesus fez, eles entenderam o que eles deveriam fazer e como eles deveriam continuar. Irmão, plantador, revitalizador de igreja, você vai voltar para a sua igreja daqui 2, 3 dias. Você tem um trabalho fundamental, um trabalho essencial a fazer nesse lugar. Esqueça das coisas periféricas, deixe as coisas periféricas para trás, foque naquilo que o Senhor Jesus mandou nos fazer e seremos bem-sucedidos, porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor Jesus Cristo. Do Senhor Jesus Cristo. Um segundo ponto que nós vemos no texto é que essa igreja prega uma mensagem que é incontestável, é a maneira como o próprio Lucas coloca a respeito daquilo que está sendo ensinado. O Senhor Jesus a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ora, se há uma coisa nesse mundo que é contestada pelas pessoas, pelas mídias, pelas filosofias, é a obra de Cristo. O mundo, aliás, a Escritura fala sobre isso, odeia a obra de Cristo. Não é que não gosta, odeia. Então, quando alguém odeia, faz o quê? Contesta. O Senhor Jesus foi contestado durante a sua vida, o Senhor Jesus foi contestado durante o seu ministério, o Senhor Jesus foi perseguido, mas as provas são incontestáveis
incontestáveis. E nós carregamos conosco essa mensagem e essa pessoa incontestável, porque nada pode deter, parar a obra de Cristo, seja homens, seja Satanás, seja o inferno, sejam religiões. 2000 anos de contestação e essa obra nunca foi parada. Ela ressurge nos lugares mais inesperados da face da terra. Existem movimentos acontecendo hoje na Igreja de Cristo ao redor do mundo que são impressionantes. Alguns que me conhecem sabem, eu trabalho com educação cristã. E eu tenho ouvido os relatos das coisas que o Senhor Jesus Cristo tem feito através de escolas cristãs no continente africano. E é de cair o queixo o que Jesus tem feito. Nós somos os portadores dessa mensagem. Cabe-nos falar a respeito dela. Ela é uma mensagem de fatos incontestáveis, uma verdade que muda vidas. E aí vem a minha pergunta: se eu sou aquele que carrega uma mensagem que muda vidas, por que é que eu preciso adulterar essa mensagem na minha igreja, nos lugares onde eu vou, para atrair gente? Pregue a verdade, foque na verdade, não adultere a mensagem, fale tudo aquilo que precisa ser falado, irmão, e Deus vai manter a sua obra, a obra é dele. Eu fico me perguntando por que a gente insiste em acrescentar coisas a uma mensagem que por si só é tão poderosa. Eu não preciso disso, eu preciso pregar um evangelho claro, um evangelho cristalino, um evangelho simples. A morte, a ressurreição de Jesus Cristo salva. Eu fico me perguntando, por que é que a gente acha que tem que adornar o evangelho de Cristo com outra coisa que não seja a santidade do povo de Deus? O único adorno desse evangelho é aquilo que essa mensagem já produziu em nós mesmos, porque essa mensagem é suficiente em si mesma. O único adorno que devemos ter para esse evangelho é a vida de santidade que é produzida pela própria graça do evangelho, porque nós somos os portadores de uma mensagem incontestável. Então, meu irmão querido, quando você subir lá no púlpito da sua igreja, não se encha de si mesmo, mas se encha dessa mensagem do evangelho e pregue, fale da verdade, fale de Cristo, fale da morte, fale da vida, fale da graça. Às vezes, como pastor, eu subo no púlpito e fico pensando ali, alguns momentos antes, sobre o que eu vou novamente falar, olhando para tudo que já foi preparado, todo o esforço, todo o estudo, e no final das contas eu me percebo de uma coisa, eu falo assim, eu estou repetindo tudo o que eu já disse para esse povo mais uma vez. Mas é muito interessante observar que eles voltam no outro domingo para ouvir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E eu não preciso ficar inventando moda para atraí-los de volta, porque a mensagem é suficiente e é o que eles precisam. E eles entendem a mensagem. E eles começam a assumir essa mensagem como sua mensagem. E eles começam a ver vidas de pessoas quebradas, arrebentadas. E eles falam assim, vem cá que eu tenho um lugar onde você pode ouvir uma mensagem incontestável. E é interessante que Deus tem mostrado de maneira incontestável essas coisas. Às vezes eu olho para a congregação que estou pastoreando e falo assim, Deus, o senhor não podia mandar uma pessoa normal para cá não? O senhor não podia mandar uma pessoa para cá assim como uma família estável, tranquila? São coisas escabrosas, mas são lugares, são pessoas, são famílias onde a graça de Deus operou de tal maneira que a graça arruma, conserta, traz vida aonde só havia morte.
Terceiro lugar, irmãos, essa igreja precisa entender que ela é o cumprimento de uma promessa sobrenatural. O verso 4 do texto diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O Senhor Jesus disse: fiquem aqui, porque há uma promessa, e essa promessa vai se cumprir. Essa promessa, queridos, ela se cumpriu para a igreja. Essa promessa se cumpriu para o povo de Deus. E o povo de Deus, nós acreditamos, essa é a nossa teologia, porque é a teologia da Escritura. Ele é um povo batizado pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos esses que, uma vez batizados pelo Espírito Santo de Deus, recebemos essa promessa que não é natural, mas que é sobrenatural. Nós temos esse Consolador, nós temos essa companhia. Obrigado. E então agora, sendo esse povo que tem o Espírito Santo de Deus, nós temos o poder de Deus que acompanha essa verdade. Então, meu irmão, você pode ter as técnicas, você pode estudar os livros, você pode avaliar os casos, você pode analisar o que já aconteceu em lugar X, Y e Z, mas nada, absolutamente nada, pode substituir a realidade e a verdade de que nós somos um povo que recebeu o Espírito Santo de Deus, e esse poder acompanha a verdade. Pregue baseado nisso, irmão. Pregue baseado nessas coisas. Não importa o seu estilo de pregar, não importa a sua maneira de pregar, não importa o seu jeito, não importa nem a sua capacidade de ser mais verbal ou menos verbal, de ter discurso ou não ter discurso, de ter entonação ou não ter entonação. Sabe por quê? Porque a obra é do Espírito Santo de Deus que acompanha a verdade. A sua função é subir no púlpito e falar a verdade. O poder sobrenatural vai junto. E isso nos dá então a condição de pregar uma mensagem incontestável para pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. E se for da vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus vai agir, e essas pessoas vão crer. Num determinado domingo, alguns meses atrás, 10h15, nós temos um café da manhã, às 10 horas da manhã na igreja. 10h15, chega um casal, com uma menininha linda, bonita, e um rapaz elétrico, conversando, dizendo: olha, pastor, eu vim aqui hoje, eu não sou crente, a minha esposa é crente. E ele começa a contar a história. A história é mais ou menos o seguinte, eu vou ser bem resumido, ela tem muitos detalhes, mas esse rapaz vem de um lar muito desfeito, e essa moça que eu já mencionei, essa senhora, cresceu numa Assembleia de Deus na Itália. Desviou-se na sua juventude, largou a fé, largou a família, ajuntou-se com esse rapaz. Depois eles tiveram uma filha e se casaram. Voltaram para o Brasil, ele é brasileiro, e ela, numa das visitas, a mãe dela, a mãe evangelizou, ela converteu-se, volta para o Brasil e começa a pregar para o marido. E o marido não quero saber disso. Os modelos de igreja e pastor que ele tinha são esses aí da televisão, que a gente sabe quais são. Pastor é tudo safado, pastor é tudo ladrão, pastor é tudo isso, e aí por aí vai. Um dia essa senhora recebe da mãe dela um vídeo de Don Carson, D.A. Carson, e ela gostou demais da mensagem sobre justificação. Foi mostrar para o marido, era em inglês, ele não entendia direito. Ela foi procurar na internet algum vídeo de D.A. Carson que estivesse em português.
E ela encontra, então, uma das traduções que eu fiz em um congresso de D.A. Carson pregando sobre a justificação. Mostra para o marido. Ele ouve, escuta a mensagem. Se fosse na igreja desse pastor aí, talvez eu fosse. Se não fosse cedo demais no domingo, porque a gente trabalha de sábado, de segunda a sábado, domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Tem que ser assim, lá pelas 10 da manhã. E não pode ser longe, porque senão vai ter que ir. E ela vai no Google, procura, e a congregação nossa está a 1,5 km mais ou menos da casa deles. Ele chega no domingo, 10h15 da manhã, me conta um pedacinho assim da história. Olha, eu estou aqui porque minha mulher mandou. E naquele dia ele ouviu o Evangelho. Sabe quantas vezes aquele rapaz faltou aos cultos da igreja? Talvez desde aquela época 2 vezes, porque ele viajou. Passou pela sala de novos membros, foi batizado, confirmou a sua fé, sua filha foi batizada, luta com vários problemas de toda sorte, não cabe mencionar aqui, mas a graça e o poder do Evangelho sobrenatural fazem aquilo que nós não podemos fazer. Porque Deus tem os seus caminhos, Deus tem a sua maneira para cumprir uma promessa que é sobrenatural. Então essa igreja é uma igreja que depende do Espírito Santo para cumprir a tarefa. O verso 5, o verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Que tipo de poder? Ora, nós vemos no livro de Atos que de fato ali houve sinais, milagres, curas, uma série de outras coisas. Mas se nós lermos com cuidado o livro de Atos, nós vemos o desenvolvimento e o papel de todas essas coisas naquele momento. Mas sobretudo o poder do Espírito Santo estava ali para que aquele povo tivesse uma vida de santidade, para que eles pudessem de fato testemunhar, amar a verdade. Muitos amaram o próprio martírio, entenderam o perdão, deram testemunho. A igreja crescia de verdade, eles eram testemunhas. E é isso, queridos, que nós precisamos ter de volta nas nossas igrejas. Tem muita igreja por aí anunciando sinais, curas e milagres. Cada um escolhe um dia da semana. Mas o poder do Evangelho, ele se manifesta dia a dia por meio do testemunho dos crentes na vida dos outros. A começar dos seus pastores. Discipulando o povo, discipulando a igreja, crescendo com aquele povo, para que eles sejam também testemunhas. Você vai conseguir testemunhar para um grupo pequeno de pessoas, mas a igreja tem possibilidades infinitas de testemunho. Isso acontece quando esse povo aprende a depender do Espírito Santo para fazer isso. Não de técnicas, não de esquemas, não de tentar adornar o Evangelho, que ele não precisa, mas com a pregação simples, pura, verdadeira da palavra de Deus. Esse Espírito fluía deles com poder, para que eles dessem o seu testemunho. Minha filha estuda no exterior, e ela é membro de uma igreja lá na cidade onde ela está. Eu espero não ser disciplinado por isso, mas é uma igreja que, porque é perto de um college, aceita dupla membresia.
Porque é muito difícil uma igreja pastorear alguém lá. E eu não quero abrir mão da minha filha e dizer, vá minha filha, seja membro só lá e você não é mais membro aqui, seu pai não pode lhe pastorear mais. Eu quero ter esse privilégio. Até porque ela passa alguns meses em casa. Então aquela igreja aceita, ela me perguntou, consultou, não fiz consulta nem ao presbitério, nem ao Supremo Concílio, espero que isso não gere nenhuma consulta, mas o fato é que ela é membro daquela igreja. E ela volta todos os feriados e as férias, ela volta sempre para casa. E ela vem fazendo as análises a respeito da igreja. Numa dessas viagens, ela volta e fala assim, pai, sabe um problema que eu vejo nas nossas igrejas aqui no Brasil? Eu falei, qual, filha? As nossas igrejas não são discipuladoras. Eu cheguei lá nessa igreja e logo fui envolvida. Rapidamente me perguntaram de onde eu vinha, o que eu fazia, etc. e tal, e me aceitaram na membresia da igreja. E ela tem ainda a dúvida onde ela deve dar o dízimo. Mas como o dinheiro é meu, deixa por aqui mesmo. E rapidamente, por causa da condição dela espiritual, é uma moça madura, amadurecida na fé, ela se torna líder de um grupo de discipulado para os adolescentes daquela igreja. E aquilo começou a me incomodar. Eu comecei a avaliar as nossas igrejas em volta. E de fato, irmãos, a gente ensina, a gente tem às vezes nossos programas de evangelização, não sei se é por aí que a igreja deveria fazer, mas a gente tem. Mas o nosso discipulado costuma ser mínimo nas nossas igrejas. Sabe por quê? Porque talvez seja a parte mais difícil de se fazer. Pegar um crente pela mão e usar do poder desse Espírito que nos foi dado para testemunhar para ele, para ensiná-lo a andar perto de Jesus. Incomodado com isso, fui fazer um curso a respeito, fui aprender mais a respeito. E algumas semanas atrás, é uma coisa nova, nós começamos, os dois pastores ali na igreja, começamos um grupo de discipulado, escolhemos um grupo de pessoas para discipular bem de perto, bem próximo. Já acontecia discipulado, mas agora ele é intencional. E com essas poucas semanas, eu já ouvi vários testemunhos dentro da própria igreja, de pessoas indo atrás desse grupo e assim, quase que pedindo para essas pessoas discipularem os mais novos na fé. Muito interessante a experiência, muito bom participar, porque as pessoas começaram a entender melhor o seu papel de testemunho, saindo de Jerusalém, passando pela Judéia, passando pela Samaria, para chegar aos confins da terra. E a gente observa uma coisa nesse grupo de homens que deveria ser uma marca clara, nossa como igreja. Primeiro, eles não temiam a homens, nada podia parar aqueles indivíduos, porque eles de fato tinham esse poder, dependiam desse poder do Espírito Santo para o testemunho. Nem a perseguição parou aqueles homens, nada podia pará-los. Mas às vezes, queridos, nós estamos tão preocupados com nós mesmos, tão centrados em nós mesmos, que nós começamos a elaborar nas nossas próprias especulações, a brigar entre nós, a nos degladiar. Você vê às vezes os crentes se orgulhando das suas brigas, das suas lutas, e agora a coisa vira coisa de internet. E o testemunho é jogado fora. O testemunho é jogado fora. Mas nada parava aquela igreja
porque o alvo daqueles irmãos não era ficar se degladiando, brigando entre si. Eles estavam determinados a, no poder do Espírito Santo, chegar aonde o Senhor havia ordenado que chegassem, os confins da terra. Por último, queridos, uma igreja que prega a mensagem da esperança porque tem a motivação correta. No finalzinho do texto a gente lê: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. E o que está implícito aí é muito claro. É uma mensagem de triunfo sobre a morte. É uma mensagem garantida. Há uma promessa da volta. Nós precisamos não ficar brigando pelas nossas minúcias escatológicas, mas nós precisamos ter uma motivação escatológica clara na nossa pregação. Eu sei que Jesus vai voltar. Eu me lembro uma vez, o candidato no presbitério chegou, o exame dele tinha praticamente acabado. Eu já estava satisfeito, já estava pronto para passá-lo. E alguém perguntou para ele assim: fala uma coisa, e era só para conhecimento mesmo, qual é a sua posição escatológica? Eu não sei se a pessoa que perguntou queria saber se ele era amilenista, pré-milenista, pós-milenista. Eu acho que não era essa a intenção, mas a pergunta foi essa. E a resposta do candidato foi a seguinte: olha, eu não vejo como isso vai influenciar o meu ministério. O relatório estava pronto. Eu estava digitando o relatório. Eu virei para ele e falei assim: irmão, eu vou te dar 1 ano para você pensar. Daqui 1 ano você volta. Porque trabalhar no ministério pastoral sem entender a volta de Cristo, a escatologia, eu não estou falando de posição escatológica, mas eu estou falando da verdade do triunfo de Cristo e da sua volta, e não entender como isso influencia no ministério, desabilita-nos a pregar o Evangelho, porque ele não vai ser pregado com poder. Ele mal vai ser pregado. A motivação da nossa pregação está na volta de Cristo. A celebração dos sacramentos está na volta de Cristo. Nós somos ensinados pela palavra que devemos celebrar, por exemplo, a ceia do Senhor, anunciando a sua morte até que Ele venha. Ele volta, Maranata. Mas às vezes eu acredito que a gente prega, irmãos, sem crer nisso. A gente celebra a ceia sem verdadeira expectativa da volta do Senhor Jesus. E isso nos torna pregadores que não manifestam o poder da motivação dessa volta. Como é que a igreja continua hoje, queridos? Completando. Primeiro, nós somos sim uma comunidade sobrenatural. A gente fala do DNA da igreja, da identidade da igreja, e eu coloquei aqui de propósito uma digital porque é o que vai na nossa... Mas isso são coisas naturais. A identidade da igreja vai muito além do natural. Não esqueçamos que a identidade dessa igreja é sobrenatural, baseada na obra completa de Jesus Cristo e na presença do Espírito Santo com poder nela. Por isso somos desafiados, comissionados, capacitados por Deus para experimentar a alegria de proclamar o reino, queridos. Como isso é bom. Comece isso na sua casa. Conto de novo uma história dessa experiência de plantar uma igreja na sala da minha casa.
Na sala da minha casa, onde eu assistia televisão com a minha esposa e os meus filhos no sábado à noite, na mesma televisão era a tela onde eu projetava os meus sermões no domingo de manhã. Olhando nos olhos da minha esposa e dos meus filhos. E vou falar para vocês, não existe nada mais humilhante do que isso. Porque todos os domingos eu estava diante das 3 pessoas que mais conheciam os meus pecados, que mais conhecem a minha natureza caída, que mais sabem das minhas mazelas. E como é bom passar por essa humilhação, queridos, como é bom. É um grande desafio. E essa graça, que eu chamo de graça humilhante, é cheia de alegria. Não há nada que me dê mais alegria do que proclamar o reino. Em segundo lugar, somos advertidos, as provas são incontestáveis, e nós temos que manifestar isso. Diga para as pessoas, não creia e você vai perder grande salvação. Fale a verdade do Evangelho, desafie as pessoas. E por último, nós somos encorajados. Cristo intercede por nós, e nós seremos recebidos na glória. Não se permita ter uma visão da identidade da igreja que não contemple em primeiro lugar a cruz de Cristo. E para terminar, aquela senhora que perguntou se podia ir no domingo na igreja, nunca foi. Nunca foi. Eu encontro com ela no prédio e falo assim, você é culpada de ter uma igreja nesse bairro, você nunca foi. E eu continuo orando pela conversão dela. Porque o Senhor é bom. Se depender dela, ela não vai se converter. Mas se depender do Espírito Santo, ela vai. E nós podemos orar. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela Tua igreja. Agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade. Agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia. Agradecemos, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo. Agradecemos, ó Deus, porque Ele continua com o Teu povo até a consumação dos séculos, até a Tua volta. E que nós, como povo e como igreja, saibamos dizer, volta, Senhor Jesus, Maranata. E até lá, preguemos o Evangelho do Senhor com intrepidez. Porque é no nome dEle que oramos. Amém.